Muito bem, vamos lá começar aqui o nosso estudo de hoje. O livro Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas. Nós estamos no parágrafo 4, Emancipação da Alma, no item número 24. E falar sobre emancipação da alma é um tema que inevitavelmente desperta a curiosidade de todos nós, exatamente porque são N os relatos que chegam de pessoas que têm sonhos, que têm ali uma característica de realidade, né, aqueles elementos de realidade, provocando sensações, impressões, lembranças, ao mesmo tempo de pessoas que passam por experiências de emancipação, apenas, né, num pequeno estado de relaxamento já consegue vivenciar isso tudo, né? E quando a gente fala sobre emancipação para quem é espírita, né, pelo fato de estudar esse fenômeno, de ter um entendimento de que o espírito pode se libertar, né, temporariamente nesses momentos e tudo mais, isso se torna não só interessante, né, mas muito excitante também para quem experimenta isso. Mas nós lembramos que normalmente, se nós considerarmos a quantidade de espíritas que tem no mundo, né, vamos colocar no Brasil apenas, uma estimativa de aproximadamente 5 milhões de espíritas para um conjunto de 190 milhões de habitantes. Então, quase que é muito discreto, vamos dizer assim, a quantidade de espíritas. Desses espíritas declarados, a quantidade de médiums também nós podemos colocar que seria em torno de 20 a 30%, aqueles que são médios ostensivos. Então também é uma quantidade muito pequena. E aí então desse pouco que nós temos, diante daqueles 190 milhões, nós temos muitas pessoas que são médiums, que não são espíritas, não conhecem o espiritismo. Tem uns que não conhecem, não querem conhecer, tem raiva de quem conhece, que a gente sabe como é que é. Então isso tudo provoca nessas pessoas uma impressão bastante negativa e assustadora, principalmente por desconhecerem o mecanismo desse fenômeno. Bom dia, pessoal que chegou. Dessa forma, então, isso faz parte da nossa natureza, e a partir do momento em que a gente começa a se aprofundar no entendimento do fenômeno, ele acaba se tornando, para aqueles que vivenciam isso de um modo sistemático, se torna uma vivência paralela, podemos dizer assim, né? Enquanto desperto, no estado de vigília, se encontra na sua vida de relações, nas suas atividades, durante o período de relaxamento vive experiências no mundo espiritual. Mas tem um critério interessante, desculpem, tem um critério interessante a considerarmos, porque quando nós falamos sobre emancipação, é importante que nós tenhamos plena consciência do que está acontecendo e intenções produtivas, o que já é algo que vai além da nossa capacidade, porque normalmente pelo fato de nós vivermos ainda em função das sensações, dos estímulos, as nossas experiências nessa relação com o mundo espiritual não são muito saudáveis, né? Então, Kardec, aqui no livro Obras Póstumas, ele começa dizendo para nós o seguinte, 24. Só o corpo repousa durante o sono, mas o espírito não dorme. Aproveita do repouso do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária para agir separadamente e ir para onde quer. Goza de sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Durante a vida, o espírito jamais está completamente separado do corpo. Para qualquer distância que se transporte, está sempre ligado a ele por um laço fluídico que serve para chamá-lo, desde que sua presença seja necessária. Esse laço não se rompe senão com a morte. Bom, esse famoso laço fluídico já vem sendo relatado já algumas vezes. A gente lembra que o próprio Kardec, no livro dos médiuns, lá onde fala sobre bicorporeidade, no capítulo de transfiguração, no item 118, ele comenta o seguinte:
Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Poderemos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas, que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos, como médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação está completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado a qualquer distância que estiver da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que nunca pode ocorrer durante a sua ausência, que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como tem dito alguns romancistas em histórias para recriar. Pegando aqui livros, citações de André Luiz, nós temos, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade, uma das últimas obras da coleção Vida no Mundo Espiritual, no seu capítulo 21, intitulado Desdobramento, nós temos no sono artificial, porque nos mecanismos da mediunidade são muitos tópicos, falando sobre a mediunidade, naturalmente. Então, no sono artificial, então ele diz o seguinte: enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoantes as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar, além do campo físico, reparará, à medida que se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor esbranquicento, que em se condensando, qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo, fio este muito superficialmente comparado, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor, não obstante sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Esse é do livro Mecanismo da Mediunidade. E para complementar, nós temos aqui também do livro Nos Domínios da Mediunidade, agora, uma passagem que diz assim, André Luiz relatando uma experiência que ele estava observando, ele diz assim: Dona Elisa, após libertar-se do anseio em que se inquietava no campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a afeição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notamo-la menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e a tormenta, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo fio tênue a que nos referimos. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou Hilário o horário e acrescentou:
Voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa irmã recém-liberta e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. E aqui depois continua, então, a história a respeito dessa experiência, né, que é muito interessante, diga-se de passagem. Aqui também fala a mesma coisa sobre um cordão vaporoso que prendia ao corpo somático, que nada mais é do que o corpo físico. Deixa eu ver mais aqui, que mais que pode citar sobre isso. Essas passagens, então, tanto de Allan Kardec como de André Luiz, reforçam exatamente a existência desse laço, desse fio, desse cordão, seja lá o nome que se dê, que faz com que o espírito mantenha-se ligado ao seu corpo físico, que é exatamente ali o sinal da vida, né, do espírito na matéria. Do contrário, rompendo esse laço, esse cordão, esse fio, o espírito então fica liberto do corpo físico e por mais que ele queira, por incrível que possa parecer, porque muitos espíritos se desligam do corpo físico contra as suas vontades e desejam desesperadamente retornar ao corpo físico, não conseguem. E aí então eles tentam abraçar o corpo, tentam voltar para dentro dele de novo, porque é o entendimento que ele tem, né? Porque naturalmente ele vivia envolvido por corpo físico. E aí então ele sofre todas as angústias e consequências dessa insistência, enquanto que outros muitas vezes desejam se libertar e não conseguem pelo fato de ainda estarem vinculados à experiência física. Elcio colocou, né, esse cordão energético que liga o corpo astral ou etéreo mais perispírito, né, ao corpo mental, né? Então é uma ligação, né, que existe, uma ligação complexa, digamos assim, que liga o espírito à matéria, né? Naturalmente o espírito é envolvido pelo seu corpo fluídico e a matéria também. E continua. Aqui o que Kardec coloca agora, né, o que foi colocado nesse texto. Bom dia, pessoal. O que foi colocado nesse texto agora, aqui no livro Obras Póstumas, é um texto referente ao livro dos Espíritos, lá na questão 400. Deixa eu pegar aqui para vocês. 402, no capítulo que trata. Está aqui, ó, capítulo 8, que é do segundo livro, né, da emancipação da alma. Ele fala o sonho e os sonhos. E aqui então ele pega na 402, quando ele pergunta como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono. Em que, embora esse trecho não esteja aqui no Obras Póstumas, a gente pega aqui no Livro dos Espíritos como introdução. Então, como é que o espírito se liberta durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Ele dá até um destaque a respeito dessas duas colocações, né? Porque é muito frequente também que espíritos, nesse processo de emancipação, encontrem com outros espíritos também emancipados. E depois vem aquele relato. Aliás, eu já comentei com vocês, talvez essa seja a única experiência nesse campo mediúnico que eu já tive na minha vida, que foi exatamente sonhar com uma amiga nossa, e ela relatou que sonhou comigo no mesmo dia. Né? Então, isso talvez tenha sido a maior experiência espiritual que eu já tive. Né? E uma coisa foi muito sutil, muito banal, né? Enquanto tantos outros têm tantas e tantas experiências interessantes, a minha maior foi essa, né? E ainda assim fica aquela dúvida, né? Será que foi verdade ou foi coincidência? Mas de qualquer forma, né, dois espíritos vivos também se encontram nesse campo. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho terrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste, é a miúde uma recordação
dos lugares e das coisas que viste e que que verás em outra existência, e das coisas que viste ou que verás em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobre homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Aí depois ele já entra no livro Obras Póstumas. São situações interessantes. Algumas pessoas que são idosas, principalmente, acabam passando por essa experiência exatamente por uma condição de saúde, quando começam a ser acometidos serem acometidos pela senilidade, né, ou seja, começam no estado senil, né, perdendo ali o domínio da sua própria consciência, do seu próprio corpo, e nesse processo começam a ter sonhos. E aí então a gente começa e fazem relatos com pessoas, principalmente aquelas pessoas que viveram, né, no seu passado. Encontrei com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com fulana, e todas essas pessoas, dentro do contexto da sua realidade, já desencarnaram. E aí então a família fica, né, poxa, ela está começando então a sofrer de demência, porque ela começa a contar coisas que não tem sentido. Ela diz que encontrou com uma pessoa, que viu, mas ela já morreu há muito tempo. E na verdade fica aquela dúvida, né, como eu já comentei com vocês, um colega que relatava uma experiência que ele vivia com a mãe dele, e a mãe passava pelo mal de Alzheimer, já no estado mais avançado. E nisso ela ficava então acamada em casa, e ela normalmente relatava experiências do seu passado, ou pelo menos experiências com pessoas do seu passado. E aí então ele veio conversar comigo, porque ele era espírita, é espírita, e ele veio comentar, olha, minha mãe relata isso e tal. E aí então ele estava assim, fazendo parte de um grupo multidisciplinar, podemos dizer assim, né, ou entre aspas, mas multifilosófico e multirreligioso. Porque ele era espírita, ele entendia que nesse processo de emancipação, principalmente nesse estado mais avançado, quando o espírito já começa a se desprender do seu corpo físico, já começa a se preparar para adentrar o mundo espiritual, né, onde os laços fluídicos são mais frouxos, ele começa a ter um contato real com o mundo espiritual. E aí normalmente aqueles amigos e familiares que o antecederam nesse retorno ao mundo espiritual acabam depois voltando, né, para poder se fazerem presentes, para poder consolar, orientar, ajudar e tudo mais. Então isso é possível, não são todos os casos. Como é que está o som, pessoal? Por favor, só um retorno para a Fernanda. Ok, obrigado. Bom dia, pessoal que chegou. O segundo, na segunda situação, o interessante foi que a irmã dele era evangélica. E aí, então era impossível você tocar nesse assunto pelo fato dela não acreditar na possibilidade da visita de espíritos amigos àqueles que estão encarnados. Então ela não aceitava nenhum tipo de colocação a respeito disso. E na terceira parte era o médico da família, que era completamente cético, e a afirmação dele era definitiva. Isso faz parte do estado mental dela, isso nada mais é do que uma fantasia. Então nessa condição ficava aquela dúvida, será que é real, será que não é real? E até mesmo para nós que temos essa compreensão, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, para não fazer afirmativas. O fato de nós sermos espíritas não significa que tudo que acontece diz respeito aos fenômenos espirituais. Então há necessidade de ter alguma coisa bastante patente para que possa ter afirmar mesmo que isso foi real, né? Então, isso acontece. Crianças, a mesma coisa. Então tem pessoas que dizem assim, olha, eu sonhei, vi pessoas, vi ambientes no mundo espiritual, achei muito interessante, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. E é aí que os espíritos colocam, nessa passagem do Livro dos Espíritos, que muitas vezes é engano nosso. Que isso, né, que por mais fictício que possa parecer, se torna, na verdade, um fato, né, que o espírito vivenciou. Continuando aqui para nós, então, a citação do Livro dos Espíritos no livro Obras Póstumas. O sono livra, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, está-se momentaneamente no estado em que se encontra de maneira fixa depois da morte.
Então, na verdade, durante o sono, nesse processo de emancipação, nós somos praticamente como os espíritos que desencarnaram, podendo ter maior ou menor lucidez de acordo com a nossa evolução, de acordo com o desenvolvimento de nossa consciência. Então, mas o estado, só que aqui como foi colocado, está-se momentaneamente no estado que se encontra de maneira fixa depois da morte. Então isso é temporário, são algumas horas, ou alguns poucos momentos, né? Porque muitos espíritos, quando começam então a se emancipar, durante essa fase do sono, o susto é tão grande que ele volta de imediato. Então, na verdade, configura-se ali alguns segundos de emancipação, né? Mas sempre ligados por esse cordão, né? Continuando para nós aqui, os espíritos que estão desligados da matéria, depois de sua morte, têm sonos inteligentes, podemos dizer assim, ou seja, ele está plenamente no estado de plena lucidez, plena consciência, e aí então ele sabe o que está acontecendo, sabe da sua realidade, então ele vive de um modo muito proveitoso essa liberdade. Aqueles, que somos nós encarnados, quando dormem, se unem à sociedade dos outros seres superiores a eles, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram todas feitas quando morrem. Isso vos deve ensinar uma vez mais a não temer a morte, uma vez que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, na verdade, né, os nossos sonhos, ou os nossos sonos, na visão poética, né, desse santo, é a morte diária. Quer dizer, você morre todos os dias quando adormece e você renasce todos os dias quando desperta. Eis ali para os espíritos elevados, né? Então essa ideia que foi colocado aqui, né, que nós viajamos, nós conversamos, nós nos instruímos com os espíritos superiores a nós, nós trabalhamos nessas obras, né, no mundo espiritual e coisa e tal. Eis ali para os espíritos elevados. Então, muito bem. Mas para a massa dos homens, que na morte devem ficar muitas horas na perturbação, nessa incerteza da qual vos falei, aqueles vão, seja para mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procurar prazeres talvez ainda mais baixos do que aqueles que têm aqui. Vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que aquelas que professavam em vosso meio. E o que engendra a simpatia sobre a terra não é outra coisa que esse fato, que se sente ao despertar, aproximar pelo coração daqueles com quem se veio passar 8, 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também essas antipatias invencíveis é que se sabe, no fundo do coração, que aquelas pessoas têm uma outra consciência do que a nossa, porque são conhecidos sem tê-los vistos com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, porque não se liga a fazer novos amigos, quando se sabe que tem outros que nos amam e nos estimam. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Então, um detalhe interessante que a gente acaba aprendendo nesses nossos estudos sobre a libertação, a liberdade que o espírito desfruta durante esse período de sono, né, ou durante o sonho, que é a própria libertação, é que o fato de nós não termos plena consciência desse processo, cada vez que nós acordamos, nós temos ali ligeiras impressões, temos ali algumas lembranças, alguns fragmentos de imagens, de experiências e tudo mais, a gente não tem clareza nessa experiência e, consequentemente, nós também não levamos muito a sério. Nós nos impressionamos com o que acontece durante os sonhos, mas isso não se torna uma experiência real, algo que possa ser para nós uma demonstração da realidade do mundo espiritual. Daí então nós continuamos ainda vivendo essas dificuldades no mundo material, essas nossas dificuldades de relacionamento, dificuldades de ideias, de crenças, de ideologias e tudo mais, cometendo esses erros em cima de erros, né, que nós sempre praticamos, pelo fato de nós não termos ainda consciência plena dessa realidade no mundo espiritual. E continua para nós aqui. E se essas lembranças fossem mais concretas, certamente nós teríamos maior conhecimento, maior cuidado com as nossas escolhas. Mas a gente lembra que a natureza não dá saltos. Estar incorporado
num corpo físico como esse, denso, tão limitador, é algo que, né, nós temos que compreender. E é interessante, porque os espíritos, quando eles falam nos mundos superiores, a vivência que eles têm, né, que a relação que eles têm com o mundo espiritual, ela é muito mais profunda do que essa nossa. Porque, na verdade, a nossa relação com o mundo espiritual ela se dá ou através da fé, ou seja, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos anjos, nos demônios, nos santos, nos espíritos, por uma questão de crença. Outros acreditam porque viveram isso na prática através das experiências anímicas ou das experiências mediúnicas. Mas para a maioria das pessoas isso simplesmente é desconhecido. Agora, nos mundos superiores, pelo fato do corpo físico, isso naturalmente é uma informação que chegou para nós, e nós aceitamos, né, aceitamos como sendo uma realidade, pelo fato de entendermos os sistemas, como essas informações chegam, quem são os espíritos que transmitem essas ideias, de que forma que elas foram analisadas. Então, mesmo que nós não tenhamos a comprovação, nós aceitamos isso como sendo uma realidade, até mesmo pela nossa própria lógica. Então, nos mundos mais evoluídos, onde o corpo físico é mais sutil, ele não tem a matéria orgânica que nós temos, mas ele tem muito mais fluido do que matéria. Nesse caso, o espírito desfruta de maior liberdade. Então, o contato com o mundo espiritual é constante. Nós podemos dizer assim que todos são médiuns ostensivos. Então, eles conversam, interagem com o mundo espiritual de um modo muito natural, enquanto para nós é um fenômeno, um espetáculo, é algo assustador muitas vezes. Então, a encarnação e a desencarnação é muito menos dolorosa, porque o espírito nada mais faz do que incorporar um corpo um pouco mais denso do que seu próprio perispírito. Já nós aqui, nós incorporamos uma matéria muito densa, então nós temos todas essas limitações, não apenas de ação, mas até mesmo de consciência. Já esses corpos sutis oferecem a maior liberdade e os espíritos conseguem antever, né, o seu passado, conseguem prever o seu futuro, pelo fato de terem ali a expansão das suas mentes, compreendem a realidade que vivem, não temem a morte porque ela não é dolorosa, como a nossa, como acontece com a nossa aqui. Tem conhecimento do mundo espiritual nas relações que eles estabelecem, tem ali assistência do mundo espiritual, né, constante, e isso porque vivem no mundo superior. E esse mundo superior não é somente pelo fato de viverem numa matéria menos densa, a própria questão moral já é a base, né, fundamental desse tipo de existência, que é o que nos espera no futuro, né? Sabe-se lá quanto tempo ainda vai demorar, mas a gente vai alcançar certamente essa condição, né? É a nossa evolução moral que nos leva a esse status. E continua aqui Kardec, ainda citando o Livro dos Espíritos. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é o que faz com que espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Isso porque eles estão sempre em relação conosco. Deus quis que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se retemperar na fonte do bem, para eles mesmos não falirem, eles que vêm instruir os outros, né? Então essa nossa relação com o mundo espiritual serve também como prumo, né? Ou seja, para manter ali o nosso equilíbrio, porque a gente fica tão mergulhado nesse mundo de vícios, tendências, violências, egoísmo, de individualismo, de um modo geral, como diz Kardec, numa palavra, individualismo, que há a necessidade de nós nos elevarmos. Vai com Deus, Bebel, bom dia. Então, há a necessidade, né, de nós estarmos em contato através ou da influência, que acontece quase que de modo inconsciente para nós não percebemos essa influência, mas através de um processo um pouco mais lúcido, que é o caso da emancipação do sono, nós estamos em contato com esses amigos espirituais que eles continuam nos orientando, continuam nos informando, né, a trajetória que nós estamos passando, de que forma que isso se dá, né? Ontem mesmo, junto com a Fernanda, né, eu conversava com uns amigos
que estudam a doutrina espírita com ela lá na Suíça, e dava para perceber que a grande curiosidade que tem é por que nós temos que sempre arriscar aprender através do erro e do acerto, e não alguém vir e ditar claramente para nós qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Então, na verdade, somos nós que temos que fazer as nossas próprias escolhas. E os espíritos estão ali do nosso lado, dando orientação através desse processo, seja através do sono, que para nós não é nada muito importante, exatamente porque o sono é sono e o sonho acaba sendo uma fantasia, na maioria das vezes, e de fato o é. Que a gente lembra que o sonho pode ser para nós, né, impressões do nosso inconsciente, pode ser para nós fantasias do nosso dia a dia, como pode também ser experiência espiritual. Mas o fato de nós estarmos tão ligados na intensidade das nossas rotinas, dos problemas, das imagens, dos programas que nós assistimos e tudo mais, que durante o sono nós simplesmente projetamos nós refletimos essas experiências. Então é muito mais frequente nós criarmos essas fantasias do que participarmos de fato daquilo que o mundo espiritual oferece. Dona de Mim colocou, né? Será por isso que eu adoro dormir, né? Fico mais do lado de lá do que aqui. Tomara, né? Tomara, Dona de Mim. Tomara que seja bem legal mesmo, né? Então, que essas experiências, principalmente aquelas que são mais recorrentes, eu costumo sonhar muito com esse tipo de experiência. Então, isso já é um indício, né, de que nos leva ao entendimento de que é uma experiência espiritual. Agora tem fantasias, né, que eu gostaria que fosse isso, mas na verdade não é. E continua para nós. O sono é a porta que Deus lhes abre para os amigos do céu. É a recreação depois do trabalho, esperando a grande libertação, a libertação final, que deverá restituí-los ao seu verdadeiro meio, né, que é exatamente o nosso meio original, que é o mundo espiritual. Nós somos espíritos, consequentemente nosso ambiente original é o mundo espiritual. A matéria para nós é uma vivência transitória. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas notai que não sonhais sempre, porque não vos lembrais do que viste. Não é a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não é senão lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida, ou a vossa reentrada, a qual se junta o que fizestes ou o que vos procurou no estado de vigília. Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos que têm os mais sábios como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que a lembrança incompleta produz daquilo que apareceu em sonho. Tal seria um relato do qual se tivessem mutilado ao acaso frases. Reunidos os fragmentos que restassem, perderia toda a significância razoável. Sem falar que nós ainda preenchemos essas lacunas, né? Nós somos tão criativos que nós temos ali uma cena, aí nós cortamos, picotamos, né, essa sequência de imagens, e aí então nós preenchemos esses buracos com imagens do nosso inconsciente. Aí então vira aqueles sonhos absurdos, sonhos bizarros, sonhos pavorosos, sonhos estranhos, né, dos mais variados, né, em todas as esferas, desde aqueles que são os mais eróticos, os mais assustadores, aqueles que são os mais afobados, os mais deprimentes, de todos eles, né. Então nós, na verdade, nós preenchemos com aquilo que existe no nosso inconsciente. Robertinha também não se lembra do sonho, né? A Fraterna colocou: enquanto durmo, geralmente recebo mensagens necessárias. É interessante, né? Feliz você que tem essa experiência, né? O Braço colocou: a oração na hora de dormir é primordial para um voador, né? Porque é exatamente a sintonia que ele estabelece. Então, continuando aqui para nós. Tá. De resto, continua aqui para nós. Vereis em pouco se desenvolver uma outra espécie de sonho. Ela é tão antiga quanto as que conheceis, mas ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhadores indianos. Aquele sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo. A lembrança dessa vida, dessa segunda vida, da qual vos falava há pouco, né? Então esse trecho se encontra no livro dos Espíritos,
porque retiraram aqui para complementar essa parte da emancipação. E continua aqui para nós agora item 25. A independência e a emancipação da alma se manifestam, sobretudo, de maneira evidente no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. Só para a gente poder entender um pouquinho, essa independência e essa emancipação da alma, ela se verifica de um modo muito interessante em 4 tipos de fenômenos. Primeiro, o sonambulismo natural, né? Então aquelas pessoas que dormem, nós temos ali muitas crianças, adolescentes e tudo mais, e alguns adultos que vão ali se reduzindo, né? Conforme você vai amadurecendo, esses fenômenos vão se reduzindo, mas não totalmente em algumas pessoas. Nesse sonambulismo natural, ela tem uma percepção do mundo espiritual também muito interessante. Algumas vezes, nesse estado de transe, ela consegue se emancipar e interagir com o mundo espiritual, seja através das experiências mediúnicas, onde nós temos ali outros espíritos participando, ou mesmo o espírito, durante a emancipação, ele consegue ter uma ideia do que acontece à sua volta. Então isso já é um fenômeno anímico. Nós temos também ali o sonambulismo magnético, né? Isso acontece com menos frequência nos tempos atuais, porque o magnetismo já não é mais uma prática dos nossos tempos. Kardec vivia isso com muita intensidade naquela época. Hoje nós temos mais a hipnose, né? Então algumas pessoas num processo de hipnose até vivenciam esse processo de emancipação, partindo do princípio de que, conforme nós temos aquele jargão que diz que é um estado alterado de consciência, nesse estado alterado, dependendo da facilidade que a pessoa tem para se emancipar, durante um trabalho de hipnose ela pode se emancipar. E ela pode, assim, naquele estado, relatar que alguém está chegando, que alguma coisa aconteceu lá fora, que ela conversou com alguém, e aí então o terapeuta vai dizer, não, isso aí foi só uma impressão que você teve. Sendo que, na verdade, para ela, foi uma experiência de emancipação, de desdobramento. Nós temos na catalepsia e na letargia. A catalepsia e letargia são 2 fenômenos que nós já estudamos, que trata de um fenômeno que afeta o organismo. No caso da catalepsia, é uma paralisia parcial de algumas partes do corpo, ou os membros, a consciência fica meio enrijecida. Então, nesse caso, a pessoa fica como se fosse uma tábua. Deve ser algo bastante perturbador para quem vivencia isso. Então, ela fica enrijecida em cima de uma cama, né? É aquele estado, se você induzir alguém num estado cataléptico pela hipnose, é aquilo que a gente vê, né? Uma pessoa entra num estado de transe, aí eles fazem aqueles espetáculos, né, nos programas de auditório, nos circos, nos teatros, em que a pessoa fica tão rígida que ela fica apoiada na cabeça e nos pés por 2 cadeiras e alguém vem e senta em cima dela, né? Então ela fica completamente rígida. Ou então alguém fica parado, você levanta o braço dela e fala, fica com o braço parado, e você não se move. Mesmo ela estando consciente, ela não consegue mudar. Então isso já se tornou brincadeira, né, dessas pessoas que trabalham com hipnose. Não vou nem dizer hipnólogos, né, porque hipnólogos são profissionais que tratam muito a sério essas terapias. No caso dessas pessoas que brincam com a hipnose, então você diz para a pessoa assim, você vai estender seu braço para frente e você não vai conseguir abaixar. Aí a pessoa começa a fazer força e faz aquelas caretas para tentar baixar o braço e ela não consegue. As pessoas à volta começam a dar risada porque acham engraçado e coisa e tal. E isso é uma indução cataléptica. No caso da letargia, é um estado mais profundo, que não é de enrijecimento, mas é de perda completa do domínio do corpo, inclusive da diminuição dos reflexos vitais. Então, essas pessoas chegam num ponto, muitas vezes, que a gente já conhece algumas histórias, que ela é chamada nesse estado, como o próprio Kardec também fala, de morte aparente. Então a pessoa fica num estado tão nulo na interação com o seu corpo físico, que muitas vezes é confundida com a morte. Daí então todas aquelas histórias que nós ouvimos, de que uma pessoa foi enterrada, né? Não, Dr. Jorge, bom dia, eu já falo dos faquires para você já. Esse já é um outro estado de transe que eles entram, eu até complemento em seguida. Então nós temos aqueles casos de pessoas que são dadas como mortas, são sepultadas, depois de um tempo fazem a exumação por um motivo qualquer e o corpo está revirado dentro do caixão. Quantas histórias nós já ouvimos a esse respeito? Naquelas sessões, né, as famosas histórias que o povo conta.
Temos ali um cantor famoso na década de 70, se não me engano, que passou por isso, depois que abriram, né, o caixão dele estava todo arranhado, e então todo mundo fica apavorado, né? Será que eu vou ser enterrado vivo? Será que eu não vou? E coisa e tal. Então, mas na verdade a letargia hoje, né, ela é raramente um ator ou um cantor. Eu achava que era um cantor, mas é um ator, né? Eu esqueci até o nome dele. Como eu não pesquisei sobre isso para a gente poder lembrar de novo, mas vocês sabem quem é. Então, nesses casos hoje, a medicina tem recursos para poder detectar, né? Tem, por exemplo, você pode não detectar Sérgio Cardoso, exatamente, né? Então você não pode detectar os batimentos cardíacos, você não pode detectar a pressão arterial, consequentemente, você não pode detectar o fluxo respiratório, mas no caso de um hospital, você faz um exame de eletroencefalograma, você detecta ondas cerebrais, ainda que muito sutis, né? Os médicos, quando vão fazer algum tipo de exame para saber exatamente se existe algum trauma encefálico, né, colocam aquela luz nos olhos do paciente para ver se tem contração das pupilas, né, as midríases. E se por acaso há essa contração, então o paciente tem ali, né, funções cerebrais intactas. No caso da letargia, nem isso funciona. É daí então que quando se faz um exame superficial, acaba depois tendo ali um diagnóstico equivocado. Também são muitos os relatos que nós encontramos frequentemente nos tempos atuais de pessoas que se levantam dos seus caixões. Alguém diz assim, né, uma criança estava morta, de repente ela começou a chorar. Alguém estava no velório e depois ele se levantou. Alguém estava ali na mesa de autópsia e depois ele acordou. Então são raros, são frequentes os relatos que nós vemos nos jornais do mundo todo. Né, do México, recentemente, uma pessoa estava já na sala de autópsia e de repente ela levantou. Imagina ali o legista, que susto que ele levou, né? Mas normalmente não é assim tão simples, né? A pessoa começa a se mexer, começa a tossir, coisa e tal. Então, esse é o caso de letargia, que a gente estuda agora. Durante esses processos orgânicos, que as pessoas vivenciam isso, nos casos mais avançados, o espírito pode se emancipar. Foi o caso, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que desencarnou na década de 80, se não me engano, em 81, 82, ali por aquelas bandas, e ela viveu esse estado de letargia durante vários períodos da sua vida. O primeiro foi assim com 2, 3 meses após o seu nascimento, ela entrou no estado de letargia, estava prontinha já naquele caixãozinho de criança, e aí então ela relata no seu livro que a mãe dela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que se por acaso ajudasse a filha dela a retornar daquele estado, ela seria devota, aquela coisa de católicos da época, né? E aí então a criança de repente começou a chorar. E aí então ela levantou. Aos 17 anos ela viveu a mesma coisa, e um pouco mais para frente ela viveu esse período, ela ficou durante 3 meses nesse estado de letargia. Só que como a família já conhecia esse tipo de experiência mediúnica que ela vivia, então fizeram todos os cuidados durante esse período até que ela retornasse. E durante esses 3 meses, ela relata no livro dela, eu não me lembro se eu não estou vendo aqui meus livros agora, não dá para lembrar o título. Algum dos livros dela, ela relata que nesses 3 meses ela fez uma viagem muito intensa no mundo espiritual, fazendo uma viagem no seu passado, fazendo um exame, né? Eu não sei se é Devoção do Invisível, Brás, pode ser esse daí sim, tá, mas eu não lembro exatamente qual é. Então ela voltou durante esses 3 meses, ela fez ali eu não sei, eu não tenho detalhes, Florzinha, de como a coisa acontecia, tá? Sinceramente eu não sei como se deu isso. Tá? Então eu só sei que foi esse período, e ela então voltou, né, ao seu passado, reviu aquele período do suicídio que ela cometeu, né, na época em que ela vivia em Portugal, teve consciência, contato com outros espíritos e tal. Então isso aí está relatado no livro dela, ela mesma, né, faz ali conta a sua experiência. Eu não sei como isso se deu na prática para aquela família, né? Não sei se houve ali a infusão de soro, não sei como é que foi, sinceramente, né? Mas isso mostra, né, que nesse estado também não sei, viu, fraterna? Talvez sim. Então, nesse estado, ela viveu essa experiência de emancipação, que é esse o caso, né? Só para a gente complementar, o Dom Jorge colocou em cima, né, seria o caso dos faquires. Os faquires, eles são chamados, né, de médiuns estáticos, muitas vezes, por causa de uma indução mental, de uma autoindução em virtude da fé. Então, nós temos o caso dos faquires, nós temos o caso de pessoas evangélicas que entram em estado de inconsciência
por viverem experiências assim. Nós temos outras pessoas de outras partes do mundo que também passam por essas experiências e se cortam e se furam. São espetáculos assim bizarros, né, coisas bem pavorosas mesmo. Kardec, na sua época, né, ele teve um caso, ele teve fez uma investigação do Aiçoawas, que era um grupo que vivia na Argélia, bem no norte da África, bem ali perto do Mediterrâneo, né, porque a Argélia ela era colônia francesa, né, tanto que eles falam francês. E aí depois a Argélia foi liberta e tudo mais e viveu a sua independência. Mas enquanto ela era colônia, era muito comum a relação que a França tinha com essa colônia. E aí então chegavam histórias para todos eles desse grupo, né, de ascetas que nós chamamos. Esses ascetas eram pessoas que viviam essas experiências de indução hipnótica, a gente pode chamar de indução hipnótica, mas de auto-hipnose, pelo fato de viverem aquela intensidade da fé, que acabavam anulando as dores. Então os faquires que se queimam, que se furam, deitam naquelas camas de prego, outros que se cortam com pregos, né? São coisas assim, espetáculos bizarros. Para quem não tem assim muito estômago, assistir aquilo tudo é algo pavoroso, né? Então, são estados alterados de consciência, mas não se encaixa nesse exemplo que a gente vem dando, porque a gente fala que essas alterações orgânicas permitem que o espírito se liberte para poder viver a experiência no mundo espiritual. No caso desses ascetas, dos faquires, dos assoawas e tudo mais, esses grupos eles estão conscientes, mas eles provocam aquela anulação da dor por terem essa alteração da consciência. Até hoje nós temos dentistas, por exemplo, que estão trabalhando com hipnose para fazer tratamento dentário. Então ele faz aquele processo de hipnose, a pessoa começa a ficar meio inconsciente e tal, ele abre a boca dela, faz um tratamento de canal sem anestesia, somente utilizando a hipnose. Mas como isso foge, né, das práticas tradicionais da medicina e da odontologia, então os conselhos federais, regionais não concordam com essas práticas. Então eles preferem mesmo o tratamento químico, né, o tratamento convencional, né, felizmente ou infelizmente, né, sei lá. Então assim, já são vários os documentários que eu assisti que os dentistas fazem isso, médicos fazem isso também, terapeutas também fazem isso, né. Então são formas que as pessoas usam para poder alterar a consciência das pessoas. Vamos para o item número 25. Nós falamos aqui então da letargia e catalepsia, que são processos orgânicos que facilitam também a emancipação para muitas pessoas. Ou seja, fisicamente ela se encontra praticamente morta, vamos dizer entre aspas, mas na maioria das vezes se encontra plenamente lúcida do que acontece à sua volta. Então tem até um filme chamado Awake, em que um jovem vai fazer uma cirurgia cardíaca e nesse momento em que ele recebe a anestesia ele continua lúcido. Aí ele se emancipa e vive toda a experiência como espírito liberto, que é bem interessante essa citação. Ele mesmo sente dor, inclusive, né, quando estão cortando o peito dele, ele começa a gritar e começa a conversar com as pessoas como se alguém estivesse ouvindo, mas na verdade ele estava lúcido, mas o seu corpo adormecido. Que também é o estado, né, chamado de estado de quase morte, que muitas pessoas vivenciam. Kardec não faz essa citação aqui, porque a medicina da época não apresentava casos como esse, mas a gente pode acrescentar atualizando essa informação. Então pessoas que sofrem acidentes, pessoas que passam por comas, por anestesias, muitos deles relatam de fato esse processo de emancipação. Então porque viram a sala de cirurgia, porque visitaram alguma pessoa, viram alguém do mundo espiritual, porque viram o famoso túnel de luz e tal, isso tudo é um processo de emancipação, só que nesse caso, né, afetando o corpo físico de outras formas, mas também dentro dessa mesma categoria. A lucidez sonambúlica, diz o texto para nós, não é outra senão a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem socorro dos órgãos materiais. O que significa isso? A lucidez sonambúlica são pessoas que entram num estado de transe, e Kardec faz esse relato no próprio livro dos médiuns também, que tem pessoas que se você conversa com ela conversa com você com naturalidade. Só que essa alteração é tão sutil que ela não é percebida, mas ela está no estado sonambúlico. E aí então é o caso, para quem quiser compreender um pouquinho mais, tá aqui. Esse camarada aqui, ó, Edgar Cayce, que eu já falei para vocês, ele é
ele é chamado de o novo Nostradamus. Ele desencarnou, se não me engano, na década de 60, agora desse nosso século passado, e ele foi um dos maiores médiums sonambúlicos dos nossos tempos contemporâneos. Ele viveu nos Estados Unidos. Então, no início, o que ele fazia? Ele era de família católica. Durante a sua juventude, ele vivia experiências de desdobramento, de emancipação, e até mesmo experiências proféticas, né, porque ele tinha ali o dom da pré-cognição, como a gente chama. E aí, então, depois de um tempo, ele começou a trabalhar com curas. O que ele fazia? Ele relaxava na encostadeira que ele tinha, no seu divã, né, colocava ali os pés, afrouxava as gravatas e tal, dava aquela respirada funda e ele entrava num estado de transe autoinduzido. Nesse estado de transe, ele então desenvolvia a dupla vista. Né? O que significa dupla vista? A vista natural é aquela que nós temos com os nossos olhos físicos. A vista secundária é aquela que o espírito percebe através das suas percepções espirituais. Então ele não precisa de olhos, não precisa de óculos, não precisa de nada. Porque ele simplesmente vê com os olhos do espírito. Consequentemente, nessa visão, ele conseguia ver a distância, ele conseguia ver através da matéria, que são aqueles casos de pessoas que olham para alguém e veem dentro do organismo dela onde se encontra a doença. Então Edgar Cayce ele tinha esse dom, isso aí foi amplamente documentado. Então ele se tornou exatamente maior do que o Nostradamus, porque os casos deles foram todos documentados pelo próprio Instituto Edgar Cayce, que foi fundado, se não me engano, pela esposa dele, enquanto que Nostradamus ainda traz aquelas as informações sobre Nostradamus são ainda informações fragmentadas, informações que não são completas, muitas vezes até codificadas. Eu tive a oportunidade de ler As Centúrias, que foi uma das grandes obras de Nostradamus, e quando a gente faz a leitura daquele livro é muito interpretativo. Não dá para você ter uma certeza de que aquilo realmente vai acontecer ou já aconteceu, não dá para entender. No caso de Edgar Cayce, ele falava onde, como, quando e quem ia fazer a coisa, e a coisa acontecia. E ele previa tudo isso nesse estado de emancipação. Então ele tinha a dupla vista, capaz de ver através do corpo das pessoas, e aí então vinha um espírito, e trazia para ele um diagnóstico e um tratamento, ele passava para a pessoa. Aí ele parou de fazer isso, e ele começou a se dedicar apenas nas previsões. Então eram empresários que vinham consultá-lo, perguntando assim, olha, eu vou fazer uma empresa, eu queria saber se vai dar certo, estou fazendo uma pesquisa sobre petróleo naquela região, eu queria saber se tem. E ele dizia, olha, tem petróleo naquela profundidade, naquele lugar. A pessoa ia lá, fazia perfuração, e dali começava a fazer a prospecção do petróleo. Então assim, ele foi um médium, e também uma pessoa que tinha um dom anímico muito poderoso. Então deem uma lida depois, pesquisem na internet sobre ele, que vocês vão ver sobre esse processo de sonambulismo lúcido, principalmente. Então ele diz assim, mais uma vez Kardec, a lucidez sonambúlica não é outra senão a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem o socorro dos órgãos materiais. Asilus colocou, isso seria as revelações que as igrejas falam. Mas, na verdade, Asilus, quando se fala em igrejas, nós falamos sobre dons. E esses dons a que eles se referem são os mais variados. Então tem pessoas que têm dons de cura, dons de fala, da xenoglossia, que é falar em línguas estranhas. Tem pessoas que têm dons proféticos, tem pessoas que têm dons de percepção do mundo espiritual, outros têm... Então são os mais variados. Então assim como eles chamam de dons divinos, outros chamam de revelações, no caso dos dons proféticos que as pessoas têm. Algumas vezes tem pessoas que falam com seus espíritos protetores, com seus espíritos amigos, e eles chamam de Espírito Santo. Então eles dão o nome de acordo com a cultura, mas o fenômeno, no fim das contas, acaba sendo a mesma coisa. Tá? Bom dia, pessoal que chegou. E continua aqui para nós. Essa faculdade, no caso dessa do Edgar Cayce que eu comentei com vocês, é um dos seus atributos. Ela reside em todo o ser. Os órgãos do corpo são os canais restritos por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância que certos sonâmbulos possuem provém do deslocamento da alma que vê o que se passa nos lugares para onde se transporta. Em suas peregrinações, está sempre revestida de seu perispírito,
agente de suas sensações, mas que jamais está inteiramente desligado do corpo, assim como dissemos. Isso falando daquele cordão fluídico que Kardec mencionou, que André Luiz também já trouxe para nós algumas descrições. Para quem estuda projeciologia, né, Brás, fala muito também desse cordão prateado, que alguns projeciologistas, quando fazem o seu desdobramento, alguns percebem, outros não percebem, então isso vai depender também do grau, né, de facilidade, de percepção que cada praticante de projeciologia tem. Né? Então eles conseguem identificar em si mesmos, né? Enquanto tem outros projeciologistas que, quando entra em emancipação, não conseguem nem perceber o seu corpo físico que está ali presente. Então isso é muito variado, depende de cada um, isso não é regra. Né? Mas então assim nós temos ali várias categorias, né? Inclusive até mesmo, eu ia comentar com vocês, acabei me esquecendo, até mesmo no Antigo Testamento nós temos uma citação sobre essa. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 6, nós temos uma citação que diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidades. Então ele já, lá no Eclesiastes, né, que foi escrito há 1.200 anos antes de Cristo, já se falava sobre, né, cordão de prata naquela época, e Paulo de Tarso, naturalmente depois de Jesus, falava sobre o corpo espiritual, que nada mais é do que o nosso corpo perispiritual. Né? E continua aqui para nós o texto então. 26. Esse desligamento pode se produzir igualmente em diversos graus no estado de vigília, mas então o corpo não goza jamais completamente de sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um desligamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, ele caminha, age, mas os olhos olham sem ver. Compreende-se que a alma está a lures. Aí é bem interessante, porque aqui ele quis dizer que algumas pessoas entram nesse estado alterado num estado lúcido. Ela pode estar, por exemplo, sentada num sofá, olhando para a televisão, e aí então ela pode se levantar, ir até a sala, ir até a cozinha, fazer alguma coisa, voltar, mas dá para perceber que a sua consciência está alterada. Isso porque ela se encontra no estado de emancipação. O corpo faz uma coisa, mas a consciência está vivendo outra. E isso deve ser um processo muito interessante. Para outros, eu me lembro de um amigo, que ele comentava o seguinte, que certa vez ele estava sentado no quarto dele, no chão do quarto dele, encostado na cama, mexendo num livro. E aí então ele começou a ler, começou a bater aquela sonolência. Aí a gente dá aquela pescadinha, né, para dar uma relaxada e coisa e tal. E nisso ele acordou assustado porque ele se viu colado no teto do quarto dele, se vendo de cima para baixo. E aí então ficou aquele pavor, porque o espírito quer voltar desesperadamente, né? Fica naquele desespero porque ele está se vendo, ele acha que vai cair e tudo mais. E aí então alguns espíritos voltam lentamente, outros despencam sobre o próprio corpo. É o que acontece muitas vezes quando nós dormimos, e aí a gente acorda assustado com a impressão de que está caindo. Quem nunca sentiu isso? Acorda desesperado como se estivesse levando um tombo. Isso acontece porque muitas vezes o espírito começa a se emancipar, o espírito tem essa percepção, fica apavorado e quer voltar correndo. E ele volta naquele impacto, naquele susto. Então isso faz parte desse processo também. Ao mesmo tempo que tem outras pessoas que voltam para o seu corpo físico durante fazendo esse retorno, e o corpo físico não se mexe. Aí a pessoa diz assim, nossa, meu corpo tá parado, parece que eu estou preso, eu não consigo me mexer e coisa e tal. Isso também são relatos interessantes. Só para vocês terem uma ideia, tem aqui um relato feito no livro, escrito, né, no livro Fenômenos de Bilocação e Desdobramento, de Ernesto Bosano. Ernesto Bosano, a gente já falou sobre ele, um pesquisador italiano que viveu final do século XIX, começo do século XX, que era um grande pesquisador desse tema. Então ele diz assim, é um caso número 7 desse livro, né, Fenômenos de Bilocação e Desdobramento. O Dr. C. E. Somens conta que em janeiro de 1890, aos 25 anos de idade, e quando estudava medicina, aconteceu-lhe certo dia passar por um fenômeno estranho, e que quando com outros colegas
se preparava para os exames de faculdade. Quer dizer, ele estava estudando com colegas e ele viveu isso durante o estudo. Escreve ele: achava-me na situação de alguém presa de um pesadelo. Sentia incapaz de mover-me em uma ou outra direção e experimentava a sensação de estar ligado de pés e mãos. Somente podia mover os olhos para todos os lados, mas não conseguia abrir ou fechar as pálpebras. Tinha plena consciência do que ocorria em meu redor. Via as horas, 3h49 da tarde. Olhava o caderno em que escrevia um meu amigo H, observando que tomava notas do tratado de matéria médica. Permanecia assim por 3 minutos, contados no relógio à minha frente. Durante esse tempo, tive a sensação de uma força desconhecida que paralisava meus movimentos, e essa força parecia concentrar-se atrás de mim, a distância de 1 metro, pouco mais ou menos, ao nível dos meus ombros. Quando me perguntava se estaria acordado ou não, de repente tive a consciência de me dividir em 2 seres distintos, e foi a força em apreço que produziu o fenômeno. Um dos 2 seres jazia inerte sobre o divã, o outro estava livre e se deslocava num círculo restrito, donde podia, à vontade, contemplar o segundo. Entre ambos existia uma força elástica que impedia o rompimento do laço que os unia. Olha de novo aí os laços, o laço fluídico que a gente comentou, Ernesto Bozano. À vontade podia eu obter que o ser diante de mim se estendesse no chão ou circulasse no quarto, a pouca distância do outro. Quando a distância entre ambos atingia certo limite, a força elástica que os unia se estirava. Além desse limite, que agia entre os 2 seres, nenhum esforço de vontade de minha pessoa conseguia distanciar mais o ser fluídico, e atingindo o limite, eu experimentava a forte sensação de resistência nos 2 corpos. Então aqui relato também, já aqui um relato, digamos, científico, falando sobre essa experiência de desdobramento, de emancipação. Deixa eu ver aqui. Tá. Vimos aqui, né, que esse desligamento pode se produzir igualmente em diversos graus no estado de vigília, como a gente viu agora, mas então o corpo não goza jamais completamente de sua atividade normal. Então dá para imaginar, né, os colegas dele que nem perceberam que ele estava ali meio parado. Tá, vai com Deus, Paulo, bom dia. Então que ele estava ali completamente parado, completamente estático naquela condição, e aí algumas pessoas ficam cutucando, né, acorda, daquele estalo, né, com o dedo na frente, que a pessoa fica meio parada, assim, meio alheia ao que está acontecendo à volta dela. Então isso pode acontecer, só que naturalmente nesses casos são situações muito rápidas, né? E continua: como no sonambulismo, ela vê as coisas ausentes, tem percepções e sensações que nos são desconhecidas. Às vezes, tem a presciência de certos acontecimentos futuros pela ligação que lhe reconhece com as coisas presentes. No caso da presciência ou da precognição, de você prever alguma coisa, o fenômeno que Kardec coloca para nós, ele se dá de 2 formas. Ou as pessoas descobrem o que vai acontecer no futuro por terem uma revelação, os espíritos têm conhecimento, né, do que acontece, os espíritos mais evoluídos, eles observam. Kardec traz esse exemplo para nós no livro A Gênese. Ele diz assim: imagine uma pessoa que se encontra no alto de uma montanha, e lá embaixo, no pé da montanha, tem um caminho longo, e tem uma pessoa que está caminhando, né, nesse trajeto. Lá no começo, quem está do alto da montanha consegue ver todo o percurso que ela vai seguir. Ele sabe se lá na frente vai ter uma ponte caída, se vai ter um desvio, se vai ter um rio, qualquer coisa. E essa pessoa que está caminhando não sabe, né, ainda fica ali muito pronto, muito parado na sua realidade. Então essa posição de quem está no alto da montanha, vendo o acontecimento num plano mais amplo, é o que os espíritos têm. Como isso acontece de fato, a gente não sabe. Não sabe exatamente como isso se dá. Então, no caso da presciência, então tem esse processo de revelação, quando a pessoa, um espírito vem e conta para o indivíduo aquilo que está acontecendo, tá? E no outro caso, nós temos a pessoa que consegue, analisando a realidade do presente dela, ter uma ideia do que vai acontecer. Então imaginemos que nós estamos conversando
E aí então eu, como espírito, começo a perceber que existe uma certa agitação, existe uma certa situação, e eu começo já a prever, já, digamos assim, eu começo a projetar para o futuro quais seriam as possíveis consequências disso tudo. Aí então aquela coisa acontece. Aí a pessoa diz, nossa, eu previ o futuro. Na verdade, ela antecipou aquilo que ela já estava analisando. Muitos desses chamados profetas, chamados precogs, né, que são essas pessoas que fazem essas previsões, previram guerras. Então ela está assim, olha, eu estou prevendo uma grande guerra. Na verdade, ela como espírito analisa o contexto, a tensão, as revoltas, os pensamentos dos participantes, né? Então, no caso, por exemplo, que foi interessante, quando nós tivemos as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, lá no World Trade Center, quando ele foi atacado por aqueles aviões, muitas pessoas previram que aquilo ia acontecer. E aí, então, qual a explicação? Imaginemos a intensidade do pensamento dos encarnados e dos desencarnados que planejavam aquele evento. Avião, bombas, trajeto. Então encarnados e desencarnados estavam ali juntos, naquele coluio, né, fazendo ali o planejamento daquilo tudo. O pensamento desses indivíduos, tanto encarnados como desencarnados, estavam sendo dissipados no ar. É como se eu estivesse planejando um crime com o telefone celular ligado, com alguém do outro lado da linha ouvindo. Então eu estou falando, alguém está ouvindo, essas pessoas mais sensíveis captaram que alguma coisa ia acontecer nesse sentido. Elas imaginavam que aviões batiam num prédio, o prédio explodia, mas elas não conseguiam prever exatamente o que era. Depois de um tempo aconteceu a tragédia. Então, na verdade, elas conseguiram acompanhar, né, a evolução do raciocínio daqueles que planejavam através dessas ondas vibratórias, né, e chegaram a essa conclusão. Então nós temos tanto aqueles que captam, né, os eventos presentes e conseguem projetar o futuro, como nós temos aqueles que chegam por revelação. Alguém chega assim e fala assim, olha, alguém disse que tal coisa, um espírito disse que tal coisa vai acontecer. E aí então ele se torna um grande profeta, né, a Bíblia está cheio de profetas, que um anjo veio contar para ele, coisa e tal. Então, nesse caso, é o caso das revelações. Deixa eu ver aqui rapidamente. Bom, nós paramos aqui então. Tá, nós paramos no 25, né? Depois a gente vai para o 26, que fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver aqui. O Dom Jorge perguntou, né? Não há como explicar melhor esse caso da pessoa que está a dormir e não consegue despertar, né? Precisa de alguém que acorde. Dom Jorge, quando a gente fala sobre essa experiência, quando nós falamos de emancipação, ela se dá de vários nomes, né? Emancipação, desdobramento. Então é o espírito que ele se desprende do seu corpo físico, não completamente, porque do contrário ele seria a morte. Como ele não está morto, ele tem essa emancipação. Algumas pessoas têm facilidade para isso, outras não. Então isso é uma característica de cada indivíduo. Alguns têm uma facilidade muito grande, outros têm uma facilidade média, outros vivem só algumas experiências rápidas, outros nunca viveram essa experiência. Alguns que se expandem, que passam por esse processo de desdobramento, têm ali algumas, ou saem do corpo e ficam próximos de onde estão dormindo, outros viajam para lugares mais distantes e tudo mais. Durante o retorno, não são raras as vezes em que o espírito, quando ele está retornando para o seu corpo físico, a sua consciência desperta primeiro, mas o espírito não ainda se vinculou completamente com o seu corpo físico, a ponto dele ter o domínio sobre tudo o que acontece. Então ele acorda em consciência, mas o seu corpo está ainda passando por esse processo de religamento, de reconexão. É aí então que ele desperta e não consegue se movimentar. E aí então as pessoas entram em pânico, né? Porque ela diz assim, eu acordei e não consegui me movimentar, meu corpo todo estava paralisado. Algumas vezes pessoas dizem assim, olha, eu acordei e eu não consegui me movimentar e ainda por cima tinha alguém me observando, eu tinha essa impressão. Aí depois de uns 2, 3, 4 minutos, ela já começa então a acordar, fica apavorada, com taquicardia, com susto, com medo e tudo mais. Então, na verdade, essa experiência se dá, seja através desse processo de reconexão do espírito que volta ao seu corpo físico, como também no caso de letargias e catalepsias que são induzidas pelo magnetismo.
aquilo que a gente comentou com vocês. Então você tem uma aplicação, vem um espírito, por exemplo, vamos fazer que isso é um processo obsessivo. Vem um espírito que através do magnetismo induz ao estado de letargia. O que é letargia que a gente conversou? Uma paralisia completa do corpo, mas o espírito está consciente. E aí então ele fica assim, eu não consigo me mexer. O que está acontecendo? E ele fica só pensando. A cabeça dele está girando e ele não consegue fazer isso. Né? E isso se dá por quê? Então nesses dois processos, tanto da indução magnética, nos casos de processo obsessivo, mas são raros nesses casos, né, quando há essa perseguição nesse nível, mas também quando no caso de emancipação, que é o mais comum. Né? Minha companheira me escuta, vê, mas não consegue despertar, preciso tocá-la. Né? Muitas vezes acontece por isso, Jorge, tá? Por causa de emancipação. Né? A recomendação nesse caso, quando a pessoa tem essa impressão, é que ela fica relaxada, que ela comece então a fazer uma prece. Não a prece pelo fato de que rezar funciona, mas é pelo fato de que pela prece ela consegue se tranquilizar, começa a se harmonizar. Né? E aí, nesse caso também, precisa, no caso, fazer um exame médico para saber se por acaso ela não passa por esse processo de letargia, que é essa paralisia, que pode ser temporária, que pode ser durante o sono, né? Porque a letargia, de um modo geral, ela é algo que é meio que natural para nós, e ela acontece principalmente durante os nossos sonos, porque do contrário a gente se mexeria o tempo todo. Então a gente fica naquele estado parado. Tem gente que dorme e acorda na mesma posição. Por quê? Porque o estado letárgico, né, ela viveu essa experiência durante todo o sono, que é natural fazer isso, só que no momento em que ela começa a despertar, o estado se dissipa. Só que para algumas pessoas o estado continua, mas ela conscientemente ela consegue ajudar. Né? O Braz lembrou aqui, né, que o passe magnético pode ajudar. Né? A gente lembra, claro, né, a citação da filha de Lázaro, lá no Novo Testamento, nós temos isso, né? Jesus foi lá e ressuscitou os mortos. Ressuscitou aquele morto. Na verdade, dentro dessa nossa visão de entendimento espiritual que nós temos hoje, nós entendemos que era um estado de letargia profundo. Muitos letárgicos, inclusive, têm a impressão de quase morte, não apenas pela aparência, até pelo cheiro. Apresentam palidez, cianose, rigidez cadavérica e todos aqueles sintomas clássicos, sinais claros de morte física. E aí então o que as pessoas fazem? Enterram. No caso dele, ele foi para uma gruta, Jesus teve consciência daquele espírito ainda vinculado ao corpo, e através da sua força magnética induziu então o espírito a voltar. E aí foi tido então com uma grande ressurreição que Jesus provocou. Né? Então nesse caso seria interessante conversar com psiquiatras, né? Porque psiquiatra que trata dessa parte psíquica, muitas vezes a gente pensa assim, eu não posso falar com psiquiatra, porque psiquiatra é médico de louco. Né? E na verdade o psiquiatra ele trata da mente. E a mente ela pode influenciar o corpo sem dúvida nenhuma. O Francis perguntou se teria alguma causa orgânica. Francis, esse é um grande enigma da medicina. Tá? Tudo aquilo que eu pesquisei, que eu li, não houve nada conclusivo. Ninguém sabe qual é a causa disso tudo. Então pessoas já fizeram ressonância magnética, já fizeram tomografia, já fizeram isso, aquilo tudo, e ninguém conseguiu descobrir qual é a causa. Tá? Então é questão de procurar, porque a gente tem, se você vai falar com um psiquiatra e você diz assim, não, porque o meu espírito, né, ele fala meu espírito, não ele, né, meu espírito se desprendeu, psiquiatra, toma esse remédio aqui que passa. Porque na verdade, se você não pega um psiquiatra que é espírita, ele não vai entender isso como sendo uma experiência espiritual. Ele vai achar que é uma alucinação. Para ele, tudo acontece da mente com o corpo, não da mente como elemento do espírito. Né? Deixa eu ver aqui. Poderia ser essa questão do sonambulismo, né? Só que o sonambulismo ela não provoca paralisia. Né? Então, a paralisia ela vem mais pela letargia e não pela essa parte. Agora, muitas pessoas vivem essa experiência da emancipação e, por não compreenderem, acabam levando um grande susto. Né? Então esse é um grande problema que a gente enfrenta. Tá? Dom Jorge, o livro que a gente está estudando, eu não sei se você é espírita ou não, mas o livro que a gente está estudando é chamado Obras Póstumas, de Allan Kardec, e é um livro que você pode achar com facilidade na internet, ele é oferecido gratuitamente. Né? Nesse livro, nós temos aqui então um capítulo chamado, que a gente está estudando agora, chamado Emancipação da Alma. Dá uma lidinha completa nesse artigo que vai te trazer algumas informações, pelo menos a respeito dessa questão da emancipação. Tá? Agora, fora essa parte da emancipação, a gente tem a parte orgânica mesmo, que precisaria ser verificado com o médico.
O Nando perguntou se Obras Póstumas foi escrito pela esposa de Kardec. Na verdade, o Nando, todo o livro foi escrito por Kardec. Só que esse material dele estava engavetado. E depois dele desencarnar, 21 anos depois, alguns amigos, com o auxílio da esposa dele, organizaram esse livro, organizaram o material para poder publicar, porque era um material muito rico. Porque falava de reflexões dele a respeito da doutrina, contava a história que ele vivenciou, então foi tudo ele que escreveu. Tá? Mas esse material só foi organizado por esse pessoal. Tá legal? Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, nós então estudamos até o capítulo número... Deixa eu ver aqui onde nós paramos que eu esqueci. O capítulo número 25, a gente vai depois voltar a ler o 26 na próxima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta por aqui estudando o nosso livro dos médiuns, né? Bom, eu queria um voluntário para fazer para nós aqui o encerramento. Alguém disponível? Eu estou aqui sem aqui as minhas assistentes para me ajudar nessa seleção. Alguém pode